ação, que é a energia necessária para que a reação química aconteça. Ok? Muito bem, então prosseguindo aqui, como que as enzimas atuam? Quais são os mecanismos que as enzimas utilizam? No exemplo que nós usamos, é quebra de ligação, mas será que existe só isso? Não, existem 3 mecanismos que eu vou explicar aqui como é que isso ocorre, tá bom? Primeiro, a enzima ela pode atuar orientando os reagentes. Então, eu tenho 2 reagentes que vão se ligar para formar um produto. Certo? Nesse caso, uma ligação química covalente vai se formar entre os 2 produtos. A enzima pode aproximar esses 2 reagentes para que a ligação química ocorra. Ou seja, numa situação de depender espontaneamente, né, que a reação química acontecer sem a enzima, isso poderia demorar muito a ocorrer. Okay? Então, o que a enzima vai fazer? Ela vai promover, por assim dizer, o encontro dessas 2 moléculas para que a reação química ocorra. Aqui, ó, no nosso exemplo, nós temos um grupo acetil, assim, acetil-CoA, nós vamos ver isso depois em metabolismo energético, que deve se ligar a oxalacetato para formar essa molécula chamada citrato. Essa ligação ela é catalisada por uma enzima, né, chamada citrato-sintase. Citrato-sintase, a enzima que produz o citrato. E o que essa enzima deve promover? Observe que ela promoveu uma ligação entre esse grupo metil aqui, ó, do acetil, grupo metil, observe que está destacado em rosa aí acima, e com a ligação com o grupo carbonil que está abaixo no oxalacetato. Então, uma ligação covalente entre esses 2 grupos vai acontecer, tá certo? Aí, na presença de água, obviamente, a enzima vai catalisar a formação dessa ligação. Então, ela está orientando os 2 substratos que vão se ligar ao seu sítio ativo. Deixa eu aumentar aqui para você ver. Observe aqui. Ó. Aqui está em azul a nossa enzima, citrato-sintase. E aí, em rosa e um azul mais claro, nós temos 2 substratos. Né? Os 2 substratos estão sendo orientados para se ligar aos seus sítios específicos, aproximarem um do outro para promover a ligação. Tá certo? Então, observe que a citrato-sintase atuou dessa maneira, não é? Aproximando 2, orientando, por assim dizer, 2 substratos para que eles pudessem reagir. Okay? Mas além dessa aqui, qual que é a outra forma que nós temos? Né? Qual é o outro mecanismo? É a tensão física. Aí seria romper ligações químicas. Nós vimos isso também, né? Proteínas podem ser digeridas quebradas, não é? Por ação de enzimas, então é preciso promover uma tensão na ligação química para que ela possa quebrar, tá certo? Romper a ligação, né? Geralmente intermediada por água, né? Nós já comentamos sobre isso, a água é necessária para que a reação química seja rompida e formar os grupos químicos reagentes. Então, nesse caso aí, nós estamos falando de uma enzima que vai promover uma tensão física. No nosso exemplo, aqui apontado, observe aqui, ó. É a enzima chamada lisozima. Uma enzima comum que nós temos na saliva, que é importante para proteger contra bactérias. Vai quebrar a parede bacteriana. A parede bacteriana é uma estrutura que protege a bactéria. Né? Então, se eu digiro, vou digerir essa parede celular, a bactéria fica desprotegida. Então, como que essa ligação ela é quebrada? Então, aqui o que você tem na figura de baixo é a ligação que forma o peptidoglicano, a ligação covalente lá, né? Então, essa ligação química ela vai ser quebrada após a lisozima provocar uma tensão, né? É como se estivesse dobrando a molécula, forçando a quebra. Okay? Então, essa tensão é um mecanismo que a enzima utiliza para poder executar o seu papel. As enzimas, geralmente digestivas, elas atuam dessa maneira, tá bom? E qual é a outra maneira que nós temos de ação de enzimas? Adicionando carga. Bem, adicionar carga pode ser de diferentes maneiras, e nós vamos ver quais são as maneiras aqui. É importante que você lembre, né, que os aminoácidos eles têm cadeias laterais
E essas cadeias laterais podem ser carregadas positivamente ou negativamente, nós já falamos sobre isso, né? Então, a enzima ela pode adicionar uma carga química ao seu substrato. Existem 3 maneiras dela fazer isso. Muito bem, como que isso é feito, pessoal? Então, como isso é feito? Bem, nós temos transferência de prótons, né? Nós podemos transferir hidrogênio do substrato para o substrato ou para a própria enzima. Nós temos essa transferência de substrato. A água, geralmente, ela promove isso. A presença de água aí promove a transferência de substrato, né? Que ela, quando é quebrada, é liberada na forma de H+, ou H. De forma simples é isso. Então, o próton H+, pode ser transferido tanto para a própria enzima quanto para o substrato. Então, eu estou transferindo carga elétrica, tá certo? Para entender isso, vamos lembrar aqui, ó, por exemplo, esses aminoácidos que estão aqui. Ó. Observe resíduo de aminoácido, glutamina, asparagina, né? A sua forma geral ácida, que seria a forma em que ela é doadora de próton, e a forma geral básica, que é um aceptor de próton. Dessa forma que está de aceptor de próton, ela pode receber um próton, né? Quer dizer, ela está com... se ela liberar o seu H+, ela se torna negativa, portanto, um aceptor de próton, né? Se ela estiver na forma negativa, ela pode receber o próton e se tornar essa forma doadora de próton. A mesma coisa acontece com a lisina nos seus grupos aí, não é? Com lisina e arginina, são carregados positivamente, né? Aí tem a forma doadora de próton, tá destacado de rosa, né? O hidrogênio, e a sua forma aceptor de próton, NH2 aí, né? Na sua forma de aceptor. Assim acontece com os demais que você pode observar. Então, se o sítio ativo for formado por esses aminoácidos aí, eles podem participar de uma catálise ácida, no qual se acrescenta carga química ao substrato. A própria enzima pode também ter isso. A outra é a catálise covalente. Significa que a enzima vai formar uma ligação temporária, ligação covalente temporária com o substrato. Tá certo? Isso provoca também um acréscimo de carga. A outra é a catálise por íons. Se alguns íons eles estão inseridos, vamos ver daqui a pouco, inseridos como componente da enzima, eles são permanentes ali e eles podem ser de vários tipos, né? Pode ser de ferro, por exemplo, né? Tem muitas enzimas que têm ferro na sua composição, pode ser de cobre, enfim, tem vários íons que vamos ver daqui a pouco, que eles são componentes. E eles participam disso. Então, eles podem transferir as suas cargas para o seu substrato e permanecerem na enzima, tá certo? E isso permite ou favorece a catálise, ok? Bem, aqui, ó, dá para você perceber na minha enzima, aqui uma enzima chamada quimiotripsina, né? A enzima está adicionando carga elétrica. Observe que aqui está de laranja, né? Nós temos aí o substrato, e de azul está a enzima, né? Tem um sítio ativo. Então, observe que há uma transferência, né, de carga da enzima ao substrato. Certo? Aqueles grupos químicos que vimos agora mesmo, ou melhor, aqueles aminoácidos com suas cadeias laterais, elas podem fazer isso. Então, a catálise aí, ela envolveu adicionar carga à enzima. Ok?